Será que entrou agora? Gente, aguarda, é a primeira vez, né? Ai, não ficou legal, ó. Peraí. Segura aí que já tá te filmando. Quer falar aqui? Já foi. Será que foi? Já foi, daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Gente, nós vamos recomeçar esta live porque não... Ainda não tem ninguém, tá vendo? 0 pessoas. Então fica aqui. Fica só esperando. Não mexe em nada não, mãe. Só esperar o pessoal chegar. Vê se está aparecendo. Bom, gente, me desculpe, é a primeira vez que nós estamos fazendo tendo um bate-papo ao vivo pelo YouTube. Eu costumo fazer pelo Instagram, mas agora eu quero fazer pelo YouTube. Toda segunda-feira eu quero estar aqui a partir das 21 horas, conversando com vocês, falando sobre assuntos, acontecimentos da atualidade e trazendo versículos bíblicos para nós debatermos. Não quero simplesmente falar de mim, falar o que eu penso, falar dos meus sentimentos, o que eu acho. Eu quero trazer a luz da palavra. E quero estar aqui toda segunda-feira, às 21 horas, conversando com vocês. E peço que vocês espalhem este vídeo, convidem pessoas para estarem comigo e vamos conversar. Não deixem de manifestar seus pensamentos aqui. Uma coisa que eu respeito é opinião. Uma coisa que eu não gosto é falta de educação. Mas com educação a gente chega a qualquer lugar. Eu hoje queria falar sobre esse caso Anderson do Carmo, falar sobre o caso Flor de Lis. E eu quero começar com um versículo que está em 1 João 2,9, que diz assim: quem diz estar na luz e odeia o seu irmão, continua em trevas. Quem diz estar na luz e odeia e maltrata o seu irmão, até agora está em trevas. E continuando neste capítulo, lá no versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram um dos nossos, pois se fossem, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles eram realmente dos nossos. 1 João 2,9, 2,19. Eu queria começar falando exatamente por que até hoje eu não me manifestei. Eu não poderia falar de algo que nem a polícia tinha chegado ao fim das investigações. Seria temerário da minha parte, seria temerário da parte de qualquer pastor, cantor, de pessoas que fizeram parte daquele ambiente, daquela família, de certa forma. Por outro lado, ninguém queria acreditar. É difícil acreditar até hoje. Todos os portais falam sobre isso. Todos os canais de televisão falam sobre isto. Até canais, emissoras fora do Brasil. Mas é difícil para nós. Mas eu senti no meu coração o desejo de me manifestar. Eu não estou aqui me baseando em nenhum portal. Eu não quero falar o que os outros estão falando. Eu quero falar de mim. Porque, por mais que o modelo dessa família não seja o modelo cristão, e chegou-se à conclusão, mas eles eram uns dos nossos.
Ou será que nos enganaram? Nunca foram? Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Nós temos dificuldade em acreditar. Eu queria ir falando aos poucos, eu anotei alguns pontos aqui. Eu já ouvi pessoas dizerem que nós, cantores, pregadores, que íamos nos eventos da Cidade do Fogo, éramos sustentados por eles. Que as ofertas que nos davam pagavam as nossas contas. Mentira! Nenhum valor era acertado para nós irmos nos eventos. No máximo, o pastor Anderson nos chamava lá no gabinete e nos dava uma ajuda de custo, ajuda para combustível. Um mimozinho. Mas não era nenhuma quantia relevante, não. Porque não era acertado nenhum valor. E eu acho que era assim com todo mundo. Estou falando de mim. Comigo era assim. Eu conhecia o Anderson, a Flor de Lis, há muito tempo. Lá para a década de 90. É verdade. Aquela igrejinha, aquela simplicidade. Eu lembro que quando eu ia lá no interior de Niterói, né? Mutondo, uma coisa assim, eu não estou lembrado o nome. Era um culto simples, sabe? Pessoas humildes, pobres mesmo. Eu estava lá com eles. Eu conheci o Anderson novinho, um garoto. Eu conheci Flor de Lis ainda com aquela aparência antiga e não com essa aparência agora de mulher poderosa, de mulher toda arrumada. Não, eu conheci a Flor de Lis lá daquele tempo. E era bom participar, embora nunca tenhamos frequentado a casa um do outro. Ela nunca veio na minha casa, eu nunca fui na casa dela. Nós não éramos amigos de frequentar a casa uns dos outros, mas nós estávamos sempre nos eventos que o Anderson fazia. Porque, na verdade, o Anderson era o programador. Ele fazia as festas, ele que ligava para os cantores, para pastores, ele que corria atrás de todo mundo. E como eu disse numa live, falando, né, de um ano de que ele tinha morrido, eu não estava fazendo um tributo a morto. Eu estava falando, é possível fazer uma homenagem póstuma. E teve gente que me criticou. Teve gente que me criticou porque eu fiz uma homenagem para o Anderson, porque lá no passado, quando a gente não sabia dessas falcatruas todas, eles eram muito próximos. O Anderson, por exemplo, ele fazia eventos e ele chamava todos os cantores. E vou te dizer mais, ele não aceitava um não como resposta. Então, eu tive um relacionamento muito pequeno com ele, mas muito maior com ele do que com a Flor. Eu achava a Flor muito fechada. Eu achava que a Flor não conversava com a gente. Aí o Anderson dizia, é porque ela é muito tímida. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu nem sabia da extensão da fama da Flor. Eu só fui saber agora, através das investigações. Sabe, aquele perfil altruísta, o seu padrão de decência me impediam de tecer qualquer comentário com relação ao seu jeito arredio, o seu olhar cabisbaixo. Pensa, uma pessoa que adota 50 crianças, porque eu só fiquei sabendo desses filhos naturais agora. Para mim, a única que era filha era a Simone. E o Daniel, que era filho do Anderson e da Flor. E agora eu fico sabendo que nem o Daniel é filho. Então pensa como é que era a minha cabeça com relação a uma mulher que adota tanta criança. Para mim é uma santa. Sim,
Eu não teria coragem de adotar tantos filhos. No mínimo, essa pessoa que abre as portas da sua casa para abrigar penca de criança é uma alma pura, é uma alma bondosa. Eu lembro que quando a Simone teve câncer, quantas vezes eles pediam para eu cantar a canção Covardia, porque era como se estivessem sofrendo um golpe da própria vida, fazendo a obra de Deus, e de repente alguém dentro de casa, cancerosa, e a dificuldade que eles diziam para nós que tinha, porque os remédios eram muito caros. Quantas vezes eu chorei imaginando a dor desta mãe. E, de repente, minha gente, eu ficar sabendo pela televisão, pelas investigações, que essa Simone, que teve câncer, estava colocando veneno na comida do Anderson para matá-lo. Não, eu não podia acreditar. Era muito difícil para mim. E pensa, se não era difícil para todo mundo também. Gente, olha, eu vou falar um particular aqui. Eu não estou dizendo que Anderson era um santo. Agora, pensa a gente vivendo com esta família. O Anderson, ele parecia um administrador, porque era um cara extremamente inteligente. Um dia eu ouvi alguém até dizer que Deus pegou ele antes do diabo, porque se o diabo pegasse ele antes, faria um estrago, de tão inteligente, articulador que ele era. Pensa se a gente vai ter facilidade em acreditar que daí surgiu um homicídio. Não, é difícil. E quando eu ouvi essa pessoa dizer isso, eu fiquei aborrecida com esse comentário, porque era quase que um casal canonizado por tamanha bondade. Então eu precisava falar mais uma vez sobre esse assunto aqui, porque eu participei dos congressos femininos, eu participei de eventos, eu participei do SIM, Congresso Internacional de Missões. Eu vi o SIM começando com pouquíssimas pessoas e vi o SIM com aquele lugar hiperlotado. Eu estava com eles desde o início. Eu jamais imaginaria um final como esse. Eu fui ao cinema assistir a estreia do filme. Embora eu não tenha participado das músicas, né? Porque a Flor e o Anderson, eles escolheram alguns cantores para fazerem trilha sonora. Eu não fui escolhida, mesmo assim, eu estava lá no cinema assistindo a estreia do filme, torcendo pela carreira da família. Cidade do Fogo foi crescendo. Eu nunca entendi o título daquela igreja, mas sabe quando você deixa passar? Porque o que os nossos olhos estão vendo são muito maiores do que aquilo que a gente está pensando? Poxa, uma pessoa que de repente ela conquista a maior gravadora do Brasil, ela conquista os cantores, ela conquista os pastores, filiais. A igreja foi crescendo. Em cada canto tinha uma filial da Cidade do Fogo. Quem vai pensar? Ministério Flor de Lis, Ministério Cidade do Fogo. A gente acha estranho, mas não é porque a gente está recebendo cala-boca, porque não tem cala-boca diante de Deus. Não tinha dinheiro para calar nossa boca. E tem muita gente falando besteira. Tem gente falando do que não sabe.
dizendo que cadê esses pastores que não se manifestam? Não nos manifestamos porque esperávamos o final das investigações. De repente, o visual deles começou a mudar. De repente, a simplicidade acabou. De repente, o dinheiro, o poder começaram a falar mais alto. E, claro, o Anderson era o mentor de tudo isso. É como se a Flor fosse aquela pessoa de ouro, né? É uma expressão difícil de falar, mas é corriqueiro, né? A galinha dos ovos de ouro. Mas quem a fez chegar onde ela chegou, correndo atrás, articulando, foi o Anderson. O Anderson fazia o repertório. O Anderson, ele chegava para os produtores e dizia assim, eu quero que a música seja assim, 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 que tenha aquela entrada, que tenha aquela trombeta, que tenha aquele grupo de metais. Era ele. Ele inventava também as declamações dele. Ele corria atrás das músicas. De repente, a Flor começou a gravar muitos hits. Os compositores começaram a querer dar música para ela. Por quê? Porque ela estava na janela. Ela estava acontecendo. E todo mundo fazia o quê? Aplaudia, porque achava que ela realmente fosse aquela mulher do coração grandioso. De repente, ela resolveu entrar para a política e o Anderson apoiou, juntou cantores, para os cantores apoiarem na política. E olha que eu, particularmente, não sou a favor de pastor na política. Eu acho, sim, que tem que ter cristão na política. Tem que ter, claro que sim. Mas pastor, particularmente, eu acho que tem que cuidar do seu chamado, do rebanho. E a Flor vence as eleições, porque o povo chegou junto. O povo acreditou naquele padrão de decência. Todas as igrejas que eles iam, eles eram aplaudidos, eram ajudados, eram abençoados. A Flor estava nos maiores congressos, a Flor conquistou muitas pessoas. Quando eu olhava para os filhos da Flor, eu os achava arredios. Eles não olhavam para a gente, eles não falavam com a gente, eles nem se misturavam. Mas sempre havia uma justificativa assim, na nossa mente. Coitados, são adotados. Se não fosse a Flor, onde que estariam essas crianças? Era assim que vivia a nossa mente, o conflito, porque ao mesmo tempo que a gente achava alguma coisa estranha, a gente cobria aquela estranheza com um pensamento. Não, ela é bondosa. Ele é bondoso, ele faz tudo por ela. Ninguém conseguiu levar em seus congressos os maiores nomes do meio. Eles conseguiram. Dá uma olhadinha nos vídeos que você vai ver. Os maiores nomes desse meio de cantores, de pastores, de pregadores, foram no Congresso. E é porque alguém estava de olho no dinheiro deles? Não. Era o apelo missionário. Eu, pelo menos, e amigos meus que nós íamos, era exatamente isso. Eu acho que todos os que pisaram naquele palco, que hoje eu tenho até dificuldade de chamar de altar, eu acho que todos foram pelo o apoio missionário. Eu não estou aqui defendendo, mas também não estou aqui apunhalando, porque até o dia 16 daquele mês, que eu nem lembro mais,
nós tínhamos uma imagem daquela família. Bem, eu daqui a pouco vou ler aqui o que as pessoas estão falando, mas eu queria que vocês falassem mesmo, porque eu quero ler, eu quero responder. Eu queria que vocês me dissessem: eles saíram do nosso meio porque não eram do nosso meio, ou eles eram do nosso meio e saíram porque perderam a cabeça? Eu queria que você me falasse. Porque tem muita gente que acha que quem aceita Jesus vira santo e só precisa agora de uma asa para voar. Não, quem está cuidado, quem está de pé, cuide para que não caia. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo o tempo inteiro. E alerta, porque no nosso meio tem muito hipócrita. Sepulcros caiados, pessoas com aparência de santo, com aparência de poderoso, falando línguas de mistério, como se fosse assim, subir pelas paredes. E, na verdade, por dentro, está cheio de bicho. Não tem caráter, não nasceu de novo. E tem gente que gosta de ser enganado. Eu tenho que ver aqui, porque eu não posso demorar muito, não. Eu quero acabar. Então, naquele domingo eu estava dando aula na escola dominical, quando eu recebi a notícia: o Anderson morreu. Que dor no coração. E logo em seguida soubemos que foi um assalto. Ora, sofrer por um assalto é menos doloroso do que sofrer por assassinato. Eu larguei a Bíblia, eu saí do altar, eu comecei a chorar, porque um amigo, até então considerável, admirável pelo seu desempenho, pelo ministério da esposa, aquilo trouxe uma dor muito grande. Mas quando nós ficamos sabendo que ele levou várias perfurações, gente, eu só pensava na Flor. Como é que ela deve estar sofrendo? Porque se eles andavam juntos, se ele cuidava dela, se ele ajudou nessa carreira dela, como que ela não devia estar sofrendo? Eu fui no enterro. E uma coisa que eu fiquei meio assim é que as pessoas foram impedidas de chegarem até ela, mas a imprensa não. A imprensa teve prioridade, abre caminho para a imprensa passar. Num momento como esse, você não quer imprensa, você quer os amigos perto. Mas sabe, eles abriram um buraquinho lá e a Leia Mendonça está aí. Eu cheguei até ela e eu falei no ouvido dela: Flor, esse homem te amou demais. Aí você não sabe se tinha amor, você não sabe se tinha o que tinha ali. Porque para um final desse, pensa na minha cabeça. Olha, não me leve a mal, não se escandalize comigo, mas eu fiquei um tempo dormindo com a luz do meu corredor acesa, impressionada. Eu não sei se você já ficou impressionado com a morte de alguém. Fiquei impressionada. E ao mesmo tempo orando: Senhor, cuida da Flor. Senhor, cuida daquela família. Como é que vai ficar aquele monte de filho? Aí eu fui assistir um vídeo do velório. E aí eu vi que nem no enterro e nem no velório ninguém chorava. E que se falava da inauguração de Laranjal.
e que se falava do sim que seria em setembro. Vai ter sim, vai ter inauguração. E eu lá quero saber de inauguração e de sim. Quem morreu é alguém que eu amo. Uma esposa que ama o seu marido vai ficar de luto. Aquilo começou a mexer com o meu coração. Porque quem ama e perde um ente querido tem outra reação. Eu não queria acreditar, minha gente. Como até agora tenho dificuldade, embora eu entenda toda a investigação, realmente eu tenho sim, tenho dificuldade. Eu estou aqui, gente, me desabafando com vocês. Nesse período investigativo, é bom cada um ficar no seu canto, não se envolver com a situação. Então, eu já tive vontade de ir até a Flor, orar com ela, mas senti no meu coração que o momento é orar por ela. Eu oro, porque se ela for inocente, essa inocência vai ser provada. Mas se ela estiver envolvida e ela se arrepender e confessar, ela vai encontrar não só o perdão de Deus, mas o perdão de todos nós. Eu fiz parte do DVD dela, eu cantei uma música com ela. Você vê, eu não era fã, mas eu admirava. Eu assisto Investigação Discovery, sabe? Eu assisto. E eu vejo o caminho pelo qual os investigadores vão para encontrar culpados e pegar o fio da meada. E eles estão indo pelo caminho certo. Eu queria dizer para vocês que eu tenho orado, sim, pela Marzi, pelo Adriano, pela Simone, pelo Carlos. E embora eu não tenha conversado com eles, nunca conversei com o Adriano, nunca conversei com o Marzi, mas eu fico imaginando, meu Deus, está todo mundo preso. Gente, a neta está envolvida, veneno colocado na comida. Eu vi várias vezes o Anderson passando mal, eu vi. Ele foi emagrecendo tanto que um dia eu disse assim, menino, por que você está tão magro? E ele disse assim, eu tenho sentido dores no meu estômago e também estou muito envolvido com a política. Isso tudo passava. Pensa. Não pensa, não critica simplesmente alguém que você não conhece. Pensa que o que aconteceu tem acontecido com gente que você conhece, que está no teu círculo de amizade. Pensa em que você achava que aquela era uma família modelo. Meu Deus! Ao mesmo tempo eu pensava, como é que pode uma família ser bem estruturada se os pais quase não estão em casa? Porque, na verdade, o Anderson e a Flor só viviam viajando. Pensa nas dúvidas que passavam na nossa cabeça. Meu Deus, como pode? Aquelas criancinhas, cada uma menor do que a outra. E aí aqueles que você tinha um pouco mais de ligação saem e deixam a família, porque não querem fazer parte. Sabe? Conviver com uma família e depois ver que realmente era tudo uma fachada e que a família se desarticulou. Como é que estão agora? Isso deixa a gente confuso. Isso aconteceu com gente do meio evangélico, com gente que estava no altar. A gente ouve falar, sim, de adultério, a gente ouve falar de gente que passa cheque sem fundo, e essas pessoas todas, se não se converterem, vão para o inferno, porque isso tudo é pecado.
Mas matar, tirar a vida de alguém, realmente deixa a gente perdido. E esse versículo que eu trouxe para vocês diz assim: quem diz está na luz e odeia seu irmão, e mata seu irmão, e calunia seu irmão, até agora está em trevas. O Anderson não está mais entre nós. 40 anos. Um homem inteligente, que talvez tenha usado a inteligência para o mal, o poder, o dinheiro, a fama, falaram muito alto. Sabe, eu fui cantar algumas vezes lá no ministério, Cidade do Fogo, as congregações. Eu tinha amigos ali. Amigos que faziam parte do hall de membros e que saíram dali, estão sem igreja. Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa deste ato? E agora? O que fazer? Onde estão essas vidas? E a família que está presa? E as criancinhas? E a adoção? Será que realmente a adoção foi tudo mentira? A gente está vendo aí. Tem gente que não quer acreditar. Eu tenho dificuldade, mas eu estou aqui colocando a minha cara na janela e dizendo, fica difícil, né? Contra evidências, a gente bater e dizer que não acredita. Fica difícil, fica difícil, fica difícil. Até ontem eu achava que Daniel era filho do Anderson, e agora eu fico sabendo que não, o Daniel era adotado também, e adoções que são duvidosas. Eu não sei se vocês estão orando por essa família, porque por mais que seja difícil de acreditar ou difícil de perdoar, são seres humanos por quem Jesus morreu. Se eles se arrependerem, tem perdão para eles. Eu queria passar a minha opinião, fico muito triste, uma vida, né, promissora. A gente fica catando palavras, né, porque a gente tem medo. O que a gente vai falar? Será que a gente vai falar besteira? Eu fico. Por isso que muita gente prefere ficar no anonimato. Muita gente está sofrendo. Eu queria falar, levar uma palavrinha para esses youtubers, né? Que eu os ouço. Eu gosto deles. Às vezes eles picham muito o meio evangélico, sabe? Eles querem culpar todo mundo, querem apontar para todo mundo. Faz isso não. Vocês não podem imaginar como é que a gente está se sentindo. Eu oro para que as pessoas que se desviaram por conta deste evento, deste advento, né? Voltem para Cristo, que não olhem para o homem, porque não dá para olhar para o homem. Não dá. Se vocês virem, quando aqueles apóstolos se reuniram para poder escolher o apóstolo que ficaria no lugar de Judas, né? Eles estavam ali tentando colocar alguém no lugar de Judas. Pensa que Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando os apóstolos escolheram os discípulos para cuidarem das mesas da casa de Deus,
Eles escolheram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de temor e de sabedoria. No meio deles tinha um homem chamado Nicolau, que lá na frente se tornou um empecilho para o evangelho. Por quê? Porque o cara apostatou. Tem muita gente que apostata. O que é apostatar? Abandono da fé. Enquanto nós estivermos nesta terra, a gente tem que tomar cuidado para não apostatar, para não ir atrás de homem, para não ir atrás de pastor. Tem muito pastor aí, gente, que não é de Deus. Eles inventam tanta heresia que, em vez de ensinar liberdade, estão ensinando escravidão. Tem um monte de crente que não lê a Bíblia e, por causa disso, se tornam escravos. É por isso que você está na igreja, porque fazer parte da igreja faz parte do evangelho. Os apóstolos, eles criaram a instituição, as igrejas nas casas, né? Na verdade, eles faziam culto nas casas e às vezes iam para o templo e tinha um lugarzinho no templo onde eles faziam as reuniões deles, porque a gente precisa de um lugar para a gente se encontrar, para a gente congregar, para a gente cantar e orar junto. Mas não siga o evangelho cegamente. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Veja se aquilo que está sendo ensinado, aquilo que você está vendo, é compatível à palavra. Jesus era simples. Hoje a gente está vendo um monte de gente ostentando, vaidoso, soberbo. Isso não é de Deus. Você já tem que ficar com a sua antena ligada, para que lá na frente você não fique assim, apavorado com as atitudes dos homens. A Bíblia, como diz aqui a Celi, é o nosso manual, né? A nossa regra de fé e prática. Então tem muita gente entrando aqui. Você acha que aquele que mata o seu irmão, aquele que não ama o seu irmão e que diz que está na luz, na verdade, continua em trevas? Você acredita? Faça perguntas aqui. Tem alguém querendo saber alguma coisa que eu possa te esclarecer? Talvez você tenha dúvida. Olha, o homicida não herdará o reino de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. O homicida pode se arrepender do seu pecado, abandonar o pecado, confessar e alcançar misericórdia. Porque a salvação é para todos. Mas tem que ter arrependimento, tem que ter abandono. Agora, eu vou te falar uma coisa. Consequência é algo que não vai dar para escapar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. O perdão de Deus, se houver confissão e arrependimento e abandono do pecado, então tem perdão por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Se não tem confissão, se não tem arrependimento, se não tem abandono do pecado, aí realmente não tem céu para essa pessoa, né? Tem gente aqui de Barreto, São Paulo, tem gente aqui de Fortaleza, tem gente do Pará, gente maravilhosa aqui conosco, né? Isso é o escândalo da graça. Não, a graça é escandalosa, né? Porque ela dá salvação para quem não merece. Graça é favor não merecido. Nenhum de nós merece. Aquele que rouba, aquele que mente, aquele que assassina, ninguém tem direito à salvação. Até mesmo aquele que não pratica nenhum desses pecados. Se não tiver Jesus como Salvador da sua vida, não tem direito à salvação. Você vê, a graça nos torna merecedores em Cristo. É por isso que a gente não pode ficar acusando todo mundo, né? Numa situação como essa, não dá realmente para a gente dizer que está todo mundo pegando no pé, né?
perseguindo, não dá, não tem como a gente falar. Já foi evidenciado, já foi comprovada, o Ministério Público está aí, as investigações. Se não fosse a família envolvida este homicídio, quem seria? Que até agora não tem ninguém. No próprio enterro, o Flávio foi preso. Menina, pensa no susto que eu levei quando eu vi isso. Tem gente aqui de Campo dos Goytacazes. Ah, Deus é longânimo, é verdade, mas as consequências a gente não deixa de pagar, não. Aquele que julga e acusa é filho do diabo, é verdade, mas diante das evidências, né, não tem como falar outra coisa. Pessoal de Piraí, Barra do Piraí, pessoal de Recife, não é o nosso tempo, vamos ver se ela fala. Estou aqui ligadinho na sua live, de cara com o Tiago. Aliás, esse Tiago aí, você sabe, né? Esses youtubers que vai para fazer crítica de cantor, fazer crítica da música, eu já fico me pelando, porque tem uns aí que não querem saber. Eles ofendem mesmo, eles magoam. Mas o Tiago não, de cara com o Tiago. Passei até a seguir ele lá no Instagram, aqui no YouTube, porque ele fala com carinho, né? E teve umas deixas que ele disse lá, que eu, já peguei. Vamos lá, meu Deus. Realmente eu creio assim, ela errou. Deixa eu ver aqui. É que não dá para ler, né? Manda um alô para Maranhão. Maranhão! Estamos juntos. Leia, eu creio no perdão de Deus. Creio. Olha só. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, para ter perdão, tem que ter confissão. E para ter confissão tem que ter arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, não confessa, ela não alcança a misericórdia. Agora, se ela pedir perdão arrependida, né? Eu estou dizendo assim, qualquer pessoa, ela alcança o perdão de Deus, mas as consequências, quem tira a vida de uma pessoa tem que pagar com anos de prisão. Não tem como fugir. Quem coloca veneno na comida de alguém para que essa pessoa perca a vida, não pode ficar impune, não é verdade? Olha, Campo dos Goytacazes está aqui. Falar a verdade. Gente, olha, às vezes falar a verdade dói, tem consequências, mas liberta a alma. Deus foi atrás de Caim. Você pode imaginar? Caim matou o irmão por inveja. O sangue do irmão dele estava clamando da terra e Deus foi atrás de Caim. Mas Deus foi atrás de Caim antes dele matar o irmão. Ele disse assim: Caim, se você proceder bem, tu também serás aceito. Mas se você proceder mal, o pecado bate a porta e cabe a ti dominá-lo. Olha aí, você está com, olha que vontade de dar um tapa naquela pessoa, mas você se controla. O que é isso? Quantas vezes você já não sentiu vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, de tanto que ela te irritou? Mas, e o gatilho do controle? Quando você chega ao ponto de esquecer gatilho, ou essa pessoa está debaixo de tensão, ou essa pessoa está debaixo de maldição. A coisa é séria, né? A gente não está aqui acusando ninguém, eu estou aqui contando a minha história com essa família. E embora não fôssemos amigos, mas participamos de trabalhos um dos outros. E quando você fica sabendo de uma notícia dessa, nossa, acaba com a gente, né? Acaba com a gente. Olha aqui, Leia, você disse tudo sobre autocontrole. Minha filha, quantas pessoas já tiveram até vontade de matar alguém, mas não mataram por quê? Autocontrole. Autocontrole, né?
Bom, gente, então eu estive aqui com vocês, eu expus a minha maneira de pensar, realmente eu estou muito triste, muito abalada com essa situação. Quando eu fui para o meu canal aqui e fiz um comentário, né, sobre a morte do Anderson, algumas pessoas disseram que eu estava fazendo homenagem para morto. Gente, eu não estava fazendo homenagem para morto, mas existe até as homenagens póstumas, que alguém que morreu e que você lembra da história que teve com aquela pessoa, né? Aí eu fiz aquele áudio, aquele vídeo e foi maravilhoso. Depois você pode ir lá e procurar, foi maravilhoso. E agora eu vim aqui. Toda segunda-feira eu vou estar falando sobre um assunto diferente e eu quis começar com esse, até porque muita gente está dizendo que o povo de Deus precisa se manifestar, como se o povo de Deus falasse de quem não é povo de Deus, mas quando é povo de Deus, se cala. Não, a gente não se cala, não, porque quem é que é capaz de garantir que nunca vai cometer um erro, né? Então, a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar muito, muito mesmo. Bom, tem gente falando assim, principalmente quando se deixa um legado. Sou de Gradim, São Gonçalo, as suas palavras são abençoadas, Davi fez o mesmo. Olha... Quando eu ouço as pessoas dizerem assim, Davi fez o mesmo, dá até vontade de rir. O que Davi fez foi muito feio. E ele alcançou misericórdia, sabe por quê? Porque Deus usou um profeta e chegou para ele. E quando o profeta disse, esse pecador é você, Davi caiu de joelhos, acreditando que fosse morrer. E o Senhor usou a boca do profeta e disse, você não vai morrer. Ele alcançou a misericórdia. Mas em compensação, o que você fez escondido, a sua família vai fazer às claras. Deus me livre. Na casa desse homem teve... como é que se fala quando o irmão tem relação com a irmã? Esqueci agora o nome. Me diz aí, gente. Ele sofreu um bocado. Teve morte dentro de casa, teve assédio dentro de casa, teve incesto dentro de casa. Meu Deus, Davi não teve o carinho da família. Os irmãos de Davi não gostavam, quer dizer, tinha inveja dele. Os sobrinhos de Davi tentaram puxar o tapete dele. Ele queria juntar a família, nunca conseguiu. Olha, não foi fácil, não. A vida de Davi não foi fácil, não, tá? Eu não gostaria jamais de ter um fim como o de Davi, embora ele fosse um homem de coração quebrantado. Moisés também matou um egípcio, mas as circunstâncias eram outra, o tempo era outro, sem querer justificar assassinato. Tanto é que Moisés teve que fugir do Egito, senão ele poderia ser morto também. O que eu quero dizer aqui é que o perdão vem quando tem arrependimento e confissão, mas a consequência dela ninguém escapa, tá bom? Gente, eu amo vocês. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Nós estamos aqui com uma audiência boa, ó. É tão chato, né, que passa rápido. A Keilinha tá aqui comigo, o Eurico tá aqui, pastora Cibele, Iracema, Michele Souza, enfim. Gente, ó, se torna pecaminoso cantar, já esqueci. Passa tão rápido. E depois eu vou pedir minha filha para me ajudar a manter aqui, eu não sei o que eu faço para poder segurar. Tem gente do México aqui, ó, de Macaé. O Eurico está dizendo, você é uma bênção. Tem gente de Queimados. Eu sou da Ilha, o PJ Games, Thalita. Gente, é muita... minha querida Beth Godoy, a Bíblia em 30 segundos, de Ribeirão
assistindo de Igaraçu. Gente, é muita gente. Olha só, eu quero dizer para vocês que segunda-feira que vem eu estou aqui de volta, às 21 horas. Se surgir algum imprevisto, eu comunico, tá? Mas, ó, chama todo mundo e vamos conversar. Eu acho que o mundo está precisando mais de amor. Você pode acreditar em tudo que está acontecendo, pode, mas acreditar com o coração doído. Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, todas as igrejas da Flor estão fechadas. Parece que fala com alegria. É triste saber que um casal que conseguiu abrir tantas portas e que salvou várias pessoas foi capaz de se envolver com uma situação dessa. Um está morto. E a história continua aí, um thriller, algo que deixa a gente assim, boquiaberta, mas não se alegre porque portas de igrejas foram fechadas. Vamos orar para que essas vidas, nenhuma delas se perca. São preciosas para o reino de Deus. Você sabe que naquele dia, muita gente vai chegar e vai dizer assim, mas eu curei, eu salvei, no teu nome eu fiz e aconteci, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Jesus não se ilude conosco. E nem Jesus está procurando gente santa, pura para fazer a obra. Ele vai usar quem ele tiver que usar. E nem todo mundo que ele usa vai para o céu. Tem gente que consegue alcançar corações. Eu já vi tanta gente em programações que eu olho, eu conheço a história daquela pessoa, mas quando ela faz o apelo, penca de gente vem à frente aceitando a Cristo. Vai dizer o quê? Que foi o diabo que trouxe para aceitar Jesus? Claro que não, é instrumentalidade. Deus usou até mula. Agora, isso não é uma confirmação de que todo mundo que está no altar vai para o céu. Não, por isso que não olha para homem, não. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá bom? Tá aqui, Itarema, Ceará, tá aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, Leia, Isabel falando. Que mulher graciosa, Joyce Monteiro. Obrigada, que eu gosto desses negócios, né? Também gosto de um elogio. Mesmo que ela se arrependa, não acredito que mereça espaço. Não, se houver arrependimento genuíno, tem perdão. É Bíblia. É Bíblia. Repito, mas as consequências dessas a gente não escapa. Amém? Eu estou aqui, amiga Jaque Viana, minha amiga Tiago Júnior de Piauí, Rosana de Cabo Frio, Cíntia Lima, pessoal lá de São Luís, Vamerson, né? A Yasmin Oliver está aqui, já foi. Campo Grande, São Gonçalo. Gente, eu estou aqui com um povo legal. Na minha primeira segunda-feira, falando sobre um assunto que ainda está na boca do povo. E vocês aqui comigo. Glória a Deus. Santíssimo está aqui, Barreto e São Paulo, Minas Gerais. Êxodo Total, aqui do Rio, Pavuna. Que coisa maravilhosa, né? Eu estou aqui com um povo bem legal. Gente, Laranjal Paulista, Guarulhos, Goiânia, beijo da Rosilda, Alagoas aqui, Marilúcia, Campinas, São Paulo, Itaboraí, São Gonçalo. Eita, Glória! Gente, depois, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico, eu queria que vocês escrevessem, tá? Entra no meu Instagram, no inbox do Instagram, entra lá nas mensagens de Facebook e diga assim, pastor, eu queria que você falasse sobre este assunto. Aí eu vou falar, tá? E vou trazer resposta à luz da palavra. Eu quero deixar para vocês também uma passagem
que está em Tiago, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz que a misericórdia é para quem tem misericórdia. Se você não tem misericórdia de ninguém, quando você precisar de misericórdia, ninguém vai ter por você. E o versículo termina assim, Tiago 2,13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente deixa o juízo para Deus e para os juízes desta terra. Nosso papel é orar. Orar para que haja arrependimento, orar para que haja confissão, orar para que haja abandono do pecado e orar para que o coração das pessoas envolvidas neste homicídio horrível e que apavorou todos os brasileiros, meu Deus, todas as igrejas, todos os pastores, que isso se amenize no nosso coração. Eu sei que está todo mundo com senso de justiça, todo mundo quer ver justiça, eu também quero. E repito, embora não tivesse intimidade com nenhum deles, eu vivi com eles na minha gravadora, eu vivi com eles em algumas programações, eu fiz parte do DVD da Flor, eu fiz parte do Sim por muitos anos. Os 3 últimos Sims, se não me engano, eu não participei. E olha que foi difícil, porque o Anderson era daquele tipo que enquanto você não dissesse sim para ele, ele não parava de falar. Eu estive até com a Flor em alguns momentos de campanha política, porque o Anderson conseguiu convencer a mim e a muitos outros. Então, quando eu fui para a internet, escrevi lá que eu não sou a favor que líderes espirituais, né, seja crente, seja macumbeiro, seja católico, seja quem for, liderança espiritual não pode ser político. É porque é isso mesmo que eu acho, entendeu? Então, meus amados, um beijo no seu coração. Segunda-feira estamos aqui de volta em nome de Jesus. Amém?